Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós percebemos, é uma continuação do Evangelho de ontem, e é interessante porque quando Jesus, depois de ter sido colocado à prova pelos fariseus, Jesus agora se dirige aos seus discípulos e diz: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Só que os seus próprios discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, como se não bastasse Jesus ter que ter paciência com os fariseus, ele tinha que ter paciência também com os próprios discípulos, que muitas vezes não entendiam nada. Jesus falou: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E os discípulos estavam pensando o quê? Que Jesus estava falando sobre o pão. Ah, é porque nós não temos pão, é por isso que ele está falando isso. E Jesus vai dizer, né? Jesus vai dizer assim: por que vocês estão discutindo por conta da falta de pão? Né? Ainda vós tendes o coração endurecido? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Veja, os próprios discípulos de Jesus também tinham o coração endurecido, não compreendiam a palavra de Jesus, não compreendiam o ensinamento de Jesus. Meu povo, cuidemos. Quantas vezes nós também, nós que somos igreja, nós que somos cristãos, quantas vezes nós também não entendemos os ensinamentos de Jesus, temos dificuldades. Por isso, se faz necessário termos muito cuidado para que o nosso coração não se torne um coração endurecido ou incrédulo, né? Incrédulo. Qual era o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Era o fermento da hipocrisia, do fingimento, era o fermento da maldade. O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos? Olha, tenham cuidado para que vocês não sejam falsos. Tenham cuidado para vocês não se corromperem. Não se corromperem. Era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos ao dizer para eles: tenham cuidado para não, diz aqui o Evangelho, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ou seja, cuidado para não se corromperem. E Jesus hoje também nos adverte. É uma advertência que Jesus faz. E hoje essa advertência é para mim e para você. Jesus olha para mim e para você e hoje diz: tomai cuidado. Tomai cuidado.
Não se corrompam. Não se corrompam. Tomai cuidado. Agora, como não se corromper? Eis uma pergunta importante. O que devemos fazer para não nos corrompermos? Não nos deixarmos levar pelo fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ou seja, para não sermos corrompidos pela hipocrisia, pelo fingimento, pela maldade, pela injustiça. Sermos formados pelo Evangelho. Sermos formados pela Palavra de Deus. Que o nosso coração hoje esteja aberto para acolher o ensinamento de Jesus. E que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, a nossa inteligência e o nosso coração, para sempre compreendermos o ensinamento que Jesus nos transmite hoje e sempre. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.